Convido a todos para abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Nós vamos começar com o capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, onde você estiver nesse instante, que também está aí participando conosco por uma destas plataformas, que também você abra o seu coração, se envolva, abra sua Bíblia e vamos ler. Capítulo 8, os primeiros versos. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora, e vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio um outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. O nosso tema desta noite: as 7 trombetas alertas de Deus. Trombetas, formas criativas de Deus para avisar a humanidade para que se arrependa enquanto há tempo. Oremos mais uma vez, cada um diante de Deus. Diga assim: Senhor, eu abro o meu coração, eu quero ouvir, eu quero compreender, eu quero praticar a Tua palavra. Obrigado, Jesus, por todos os meus irmãos e irmãs reunidos aqui neste lugar, por todos aqueles que também agora nos acompanham pelas mídias digitais, aqueles que ouvirão em outros momentos. Ó Deus, em nome de Jesus, transforma esta palavra em brasa viva do Teu altar. Em nome de Jesus, Senhor, tira toda a indisposição, tira toda a distração, e que cada pensamento, ó Deus, seja cativo ao Senhor. Eu te imploro, ó Deus, tem misericórdia. Dá-me, Senhor, a capacitação física, emocional e espiritual. A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra. Amém. Queridos irmãos, o livro do Apocalipse é uma carta do noivo Jesus para a sua noiva. Os apóstolos todos já tinham morrido. Havia uma certa desesperança. Onde estão os cristãos? Quase todos já dizimados. Os apóstolos quase todos já mortos. Então, para aquele último discípulo, João, o discípulo amado que estava na ilha de Pátimos, Deus deu a ele uma revelação. Deus mandou para ele esta carta.
Esta carta foi endereçada ao anjo da igreja, isto é, ao líder da igreja, aos pastores. Mas também, diz o texto, cada um que tiver ouvido, ouça. De forma que o Gênesis é o começo, Apocalipse é a consumação. No Gênesis nós vamos ver, por exemplo, o céu e a terra sendo criados. Aqui no Apocalipse temos então um novo céu e uma nova terra. No Gênesis, o sol e a luz são criados. No Apocalipse não precisa mais de sol nem de luz, porque Deus mesmo é a própria luz. No Gênesis é criado um jardim. No Apocalipse nós temos a cidade santa. No Gênesis houve o primeiro casamento do primeiro Adão. No Apocalipse haverá o eterno casamento de Jesus Cristo com a sua igreja. Portanto, queridos irmãos, ao pensarmos neste livro, especialmente no tema desta noite, trombetas, avisos, alertas de Deus para todos nós. Quando nós pensamos neste livro, e eu tenho uma certa paixão, um certo prazer por este livro, um dos livros que mais li, um dos livros que tive o privilégio de escrever um livro sobre este livro, um dos livros sobre o qual já preguei muitas vezes. Quando penso neste glorioso livro e olhamos para um pequeno esboço do livro, porque o livro inteiro é uma carta, como dissemos, e esta carta é dividida 7 conjuntos de 7 coisas. Primeiro, um conjunto de 7 igrejas, os capítulos 2 e 3. Depois, os 7 selos, capítulos 4 ao 7. Do último selo saem então os 7 sinais místicos, capítulos 12, saem as 7 trombetas, capítulos 8 ao 11. Na sequência, os 7 sinais místicos, capítulos 12 ao 14. Em seguida, as 7 taças da ira de Deus, capítulos 15 ao 16. Em seguida, as 7 condenações, capítulos 17 ao 20. E finalmente, as 7 coisas novas. Quando nós pensamos nas 7 trombetas, começa neste capítulo de número 8. E veja só, e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta neste capítulo 8. Veja só que começa com um silêncio. Capítulo 8 começa com um silêncio. Havendo aberto o 7º selo, deste 7º selo tem um silêncio onde começarão a ser tocadas 7 trombetas. É interessante que neste silêncio, por quase meia hora, como se Deus estivesse chamando a atenção da humanidade para um novo momento que vai acontecer. Irmãos, eu gosto da criatividade de Deus. Deus é o pedagogo dos pedagogos. Ele pensa numa arca e sobre ela ele faz uma aula para a eternidade. Ele pensa em um candelabro e usando aquele candelabro ele faz uma ilustração para a eternidade, de 7 tempos da humanidade. E assim ele pensa numa cruz, e assim ele pensa num templo, e tudo é uma ilustração para mostrar o amor dele desde o início da criação pela humanidade, e como este enredo, como este drama, como a história da humanidade, o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que é que vai acontecer.
O livro de Apocalipse é exatamente o que é que acontece depois que Jesus foi arrebatado, até o último dia, quando ele voltar para nos buscar. Então, neste momento de silêncio, e antes de tocar as 7 trombetas, que são 7 avisos, 7 alertas de Deus, um momento de silêncio. O que é que ele vai buscar? Aqui o grande sacerdote vai procurar uma taça de ouro, que está cheia de oração dos santos. Meus irmãos, as nossas orações, muitas delas são respondidas instantaneamente, outras são respondidas ao longo da nossa vida, outras respondidas depois da nossa morte, e há aquelas orações que nós fazemos aqui na terra, e que muitas vezes Deus não nos responde agora, porque haverá o tempo da resposta. Por exemplo, em Apocalipse 6, diz que os mártires que estavam mortos, aqueles mártires olharam para Deus e disseram: Senhor, até quando? Até quando não farás justiça? Até quando não vai cobrar o nosso sangue que foi derramado pelos ímpios? E aparece um anjo e diz: aguentem, as orações de vocês estão guardadas, no momento certo elas serão respondidas. Meu amado irmão, minha amada irmã, você tem mandado orações para a taça de Deus? As suas orações têm sido o quê? Murmúrio, lamúria? Ou tem sido louvor? A sua oração é uma oração que pode ser aproveitada, guardada na taça de Deus, para ser respondida no momento apropriado? De forma, irmãos, que este momento de silêncio é mais um tempo de paciência, mais um tempo de misericórdia. Deus dizendo: humanidade, se arrependa, humanidade, se corrija, humanidade, se conserte. Portanto, quando pensamos nas trombetas, significam 2 coisas. Primeiro, o anúncio de catástrofes, mas também uma advertência para os ímpios e também para nós, os servos de Deus. Para nós, os servos de Deus, para que não nos acostumemos, não fiquemos aclimatados com as coisas deste mundo. Portanto, queridos irmãos, nesta noite, ao pensarmos nestas trombetas, peço mais uma vez que você mantenha a sua Bíblia aberta, capítulo 8. Vamos ver então a primeira trombeta, que está aí no versículo 7. Veja na sua Bíblia. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo e muitíssimo sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Deus está dando um alerta à humanidade, permitindo que situações aconteçam. Muitas vezes essas situações são acontecimentos, fenômenos naturais. Outros são provocados pela humanidade, e outros são juízos que Deus traz para acordar, para ver se o ser humano acorda. Nesta primeira trombeta, então, uma terça parte da terra, das árvores, uma terça parte daquilo que é verde. E aí, eu quero relembrar aos irmãos que muitas vezes, mesmo para nós
servos de Deus, o Senhor permite que situações aconteçam na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa saúde. Não é que Deus seja carrasco, mas é que Ele nos ama e não quer que a gente pereça com os incrédulos. Nós, os servos de Deus, não iremos eternamente padecer no inferno. Por isso a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, de que Deus nos corrige, muitas vezes nos açoita com varas. E Ele diz: mas se você não aceitar a minha correção, então é porque não é filho, é um bastardo. Aquele sofrimento naquele momento não é de alegria, mas de tristeza, diz a palavra. Mas depois o crente vai agradecer: obrigado, meu Deus, porque o Senhor tocou o despertador, porque o Senhor me alertou. O fato é que não apenas os incrédulos, mas muitas vezes nós também, servos de Deus, vamos brincando e ficamos como que relaxados. A Bíblia diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Portanto, há aqui um primeiro apertar dos cintos, para ver se a humanidade acorda. É a primeira trombeta. Vamos ver o que acontece a segunda trombeta. Capítulo 8, versos 8 e 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e logo foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue, e a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das frotas navais. Aqui então está mais um momento, mais uma situação. Lembre-se, as trombetas fazem-nos lembrar das pragas do Egito, quando Deus foi avisando ao faraó: se arrependa, deixa o meu povo ir. Mas o coração ia ficando endurecido, e Deus foi dando mais demonstrações, e Deus foi dando mais alertas, Deus foi dando mais avisos, até que chegou o dia da morte dos primogênitos, até que chegou o dia em que o exército do faraó pereceu. Portanto, esta segunda trombeta faz lembrar aquela primeira praga lá do Egito. E neste caso agora, morre a terça parte das criaturas marítimas, e é destruída a frota naval. Veja só esta expressão que diz que foi lançado um grande monte ardendo em fogo. Que monte é este? Como dissemos, pode ser alguma coisa que chamemos de natural, como uma bomba, um meteorito, e pode ser algo que nós não conhecemos, assim como no tempo da destruição de Sodoma e Gomorra, algo veio e que destruiu aquelas cidades. Diz a Bíblia que agora não é apenas cidade, mas uma terça parte. Primeiro da fauna, do verde. Agora falando também de outras partes que vai deixando de ser subsistência para o ser humano. As coisas vão se complicando, o cerco vai fechando. Veja a terceira trombeta.
capítulo 3, capítulo 8, versos 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, isto é, amargor. E a terça parte das águas tornaram-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Veja só, queridos irmãos, que as águas ou as plantas, agora as águas salgadas, agora as águas doces, elas ficam amargas. Veja só que é diferente de Mara, porque lá em Mara, água era amarga, mas quando se jogou a árvore que simboliza Jesus, quando Moisés jogou a árvore, a água amarga ficou doce. Aqui é diferente. Aqui cai uma grande estrela do céu, chamada Absinto, e ela traz amargor a terça parte, a um terço das águas que se tornam amargas. Vejam só que hoje, naturalmente com a decadência por causa das nossas ações, a água já é um bem procurado de maior valor. Imagine quando estes recursos forem sendo tirados. O que nós estamos vendo nestas primeiras 3 pragas é que estes recursos naturais, eles estão entrando em colapso. Por que isso? Porque Deus está dando tempo ao ser humano, Deus está dando sinais para que o ser humano se arrependa. Queridos irmãos, calamidades, epidemias são juízos de Deus. O sofrimento humano é uma forma de Deus dizer: ops, estou aqui. Lamentavelmente, o ser humano tenta viver excluindo Deus. Mas será que para por aí? Não, vem a quarta trombeta. A quarta trombeta está no versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse. Semelhantemente aconteceu à noite. Agora, não é apenas a fauna e a flora, as árvores, os pássaros, não apenas a água salgada, não apenas as águas doces, agora também o universo. Agora começa a escurecer, começa a faltar luz. Lá em Lucas capítulo 2, versos 25 e 26, diz: o sol se escurecerá. Ou seja, amados irmãos, Deus começa a usar o seu exército, o sol, lua, estrela, para trabalhar em seu favor. Qual o objetivo? Admoestar. Ser humano, se arrependa, se conserte. Mas, lamentavelmente, o ser humano continua de mal a pior. Veja só, está sendo tocada a quarta trombeta. Antes da quinta trombeta vem o interlúdio. Capítulo 8, verso 13. Aparece uma águia no meio do céu, dizendo: ai, ai, ai. É o tríplice ai. Ou seja, já foram tocadas 4 trombetas.
Mas agora virão as últimas 3 trombetas. Os 3 últimos ais ainda estão por acontecer. É interessante esta águia parece estar em casa. Esta águia não é uma águia qualquer, mas é um momento glorioso que Deus está preparando para o arrebatamento da igreja. Por muitos momentos os cristãos são comparados como águias. Coloquei alguns textos aí, Isaías 40, verso 31. Isaías 40, 31, uma correção para a gente aí, está 4:31, 40, 31, diz assim: sobem, os servos de Deus sobem com asas como águias. Salmo 103, verso 5, renova suas forças como águias. E o Mateus 24, 26 ao 28 diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Minha irmã Neuza, o que será que significa isso? Sempre li esse texto e fiquei angustiado. O que significa isso? Porque perguntaram a Jesus: como saberão que é o Filho do Homem? Ele disse: quando virem o cadáver, as águias se juntarão a ele. E aí Jesus está trazendo à memória que ele foi um cadáver, que ele morreu. Ele, o Jesus que um dia virá nos buscar. Quando ele, o noivo, aquele que foi morto, vier, então as águias, isto é a igreja, o povo de Deus, vai saber, vai ser arrebatado para estar com ele para todo o sempre e sempre. Portanto, queridos irmãos, antes de tocar a 5ª trombeta, ai, 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 o que é que vem? Veja aí o que é que vem, capítulo 9, versos de 1 em diante, a 5ª trombeta, capítulo 9, de 1 em diante, acompanhe comigo. E o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E o poço do abismo se abriu, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não tivessem nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Agora chegou a hora da 5ª trombeta. Antes, o juízo de Deus era sobre as coisas, árvores, plantas, águas, universo. Mas agora é aberto o abismo e é permitido que o anjo caído traga os seus demônios para trazer tormento aos homens da terra. Deus diz: não precisa destruir mais as coisas da terra. Agora é para atormentar os homens da terra, as pessoas da terra.
especialmente as pessoas que não tiverem o sinal de Deus, porque quem não tiver o sinal de Deus, terá o sinal do anticristo. Aqueles que são servos de Deus, que têm o sinal de Deus, estes você não pode tocar. Vocês se lembram lá, nas pragas do Egito, na grande noite, quando veio o anjo da morte. O anjo da morte passava naquela casa do servo de Deus, que tinha o sangue no umbral da porta, tinha um sinal de Deus, aquele sinal que Raabe colocou na casa dela. Você já tem esse sinal do sangue de Jesus em sua vida? Se não tem, você é uma pessoa desprotegida. E Deus te pede que se arrependa e que receba o sacrifício que Ele fez por você. De tal forma, queridos irmãos, que veja, o castigo é para os que não tiverem o selo de Deus, ou seja, toda a humanidade sem Cristo. Versículo 5, foi-lhes permitido, não mandado, porque Satanás, ele está pronto para roubar, matar e destruir. Ele não faz porque Deus impede. Quando Deus tira o impedimento, ele vem para destruir. O capítulo 9, verso 11 diz que o nome deste que lidera os gafanhotos destruidores, no hebraico é Abaddon, e no grego Apolion, que significa destruidor. Foi para isso que Satanás veio, para roubar, matar e destruir. Então este é o primeiro ai, o primeiro dos 3 ais. Quando nós, servos de Deus, percebemos as oportunidades que Deus já deu e que tem dado, e que muitas vezes situações vão se agravando com as epidemias, com os terremotos, os tsunamis. As pessoas, na hora que vêm, dizem que estão arrependidas, mas logo que passa, voltam de novo à mesma prática. A Bíblia diz que estes malignos que serão enviados para destruir a terra como um grande exército, tendo seus rostos como de homens, cabelos como de mulheres, dentes como de leões, couraças de ferro, caudas de escorpiões. O que significa isso? Rostos como de homens, aparência sim da humanidade, mas o instinto maligno, o instinto satânico de desejar ser adorado como se fosse Deus. Cabelo de mulheres, ou seja, a indução para a imoralidade, para a depravação, para a promiscuidade. Dentes de leões fortes, buscando presas para causar destruição. Diz o texto: e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Satanás recebeu esta chave, onde tirou de lá os que estavam presos. A Bíblia diz, mais tarde no capítulo 11, verso 7, que de lá desse abismo também subirá a besta, isto é, o falso profeta. Mas glórias a Deus, no capítulo 20 diz que este mesmo abismo será o lugar da prisão eterna de Satanás. Como a Bíblia diz que Jesus tomou as chaves de Satanás. Ou seja, queridos irmãos, este é o primeiro ai. O que é que acontece então na 6ª trombeta? Meus irmãos, Deus, como dissemos, está dando oportunidade ao ser humano. Agora, na 6ª trombeta, um anjo recebe autoridade para soltar 4 seres que estão aprisionados. O texto aí menciona o rio Eufrates. Quando se fala o rio Eufrates, nos lembramos de onde está hoje Bagdá, onde está hoje o Iraque.
Ali entre os rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia, era aonde estava o Éden. Dali daquele lugar tem surgido inimigos do povo de Deus, inimigos que se preparam para a grande e terrível guerra. Portanto, queridos irmãos, quando nós olhamos para este capítulo 9, eu chamo a sua atenção. Veja aí versículos 15 em diante, capítulo 9, versículo 13 em diante. E o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia o sexto anjo que tinha trombeta: solta os quatro anjos que se acham presos junto ao grande rio, o Eufrates. E foram soltos quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de miríades, pois ouvi o número deles. Assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, de jacinto, de enxofre, cabeças de cavalo eram como cabeças de leões, e as suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas três pragas foram mortas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos estavam nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes às serpentes e tinham cabeças e com elas causavam dano. Agora veja só o versículo 20 e o 21, veja aí na sua Bíblia. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios, e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, queridos irmãos, aqueles que escaparam das tormentas, dos sofrimentos e da morte. Veja que antes, na quinta trombeta, apenas eram afligidos, mas na sexta trombeta, a terça parte também dos homens, não apenas afligidos, mas mortos. Os homens, os seres humanos, a humanidade, a terça parte é morta. Se fosse hoje, pensando em quase 8 bilhões de pessoas na Terra, então como se fosse 2 milhões e 500 ou 3 bilhões de pessoas mortas. Isso causa tristeza. Tivemos a pandemia e vimos muitos morrerem. Ficamos afligidos, nos entristecemos com os que foram. Mas o fato é que depois que passou, logo as pessoas esquecem. E é isso que a Bíblia está dizendo, que uma vez que passou e que não atingiu aqueles, estes que não foram atingidos, não se arrependeram, não se corrigiram, não viram como um alerta de Deus. Como as pessoas gostam de dizer, Deus não tem nada a ver com Deus. O fato, diz o texto, é que continuaram com a sua idolatria, homicídios, feitiçarias, prostituição, furtos. Este mês de outubro, um mês de grandes alegrias, mas também um mês de grande tristeza, de ver centenas de brasileiros caminhando muitas vezes de joelho para adorar uma imagem achada no meio do rio. Uma imagem achada por pescadores, uma imagem lançada fora certamente por alguém que se sentiu arrependido, foi achada. E hoje é cultuada como deusa, como protetora, como padroeira. Irmãos, isto é motivo para nós, servos de Deus, cairmos e chorarmos pedindo misericórdia de Deus para a pátria brasileira.
Vimos este dia multidões de pessoas levando seus animais, cachorros, para serem benzidos. Em tantos outros lugares que são adorados. Os seres humanos do passado não são diferentes dos de hoje e não serão diferentes dos que viverem depois. Deus vai dando oportunidade, mas o ser humano vai deixando passar. Veja, queridos irmãos, que em meio a isso tudo, antes do último ai, porque o último ai é gostoso para nós, terrível para eles, mas é gostoso para nós, porque os capítulos 10 e 11 vão trazer o alento para a igreja, vai dizer para nós, povo de Deus, há esperança. Logo depois da sexta trombeta aparece um anjo, não é um anjo qualquer, é o mesmo anjo do capítulo 1 de Apocalipse, é o mesmo anjo de Daniel capítulo 10, é o mesmo anjo de Mateus capítulo 17, é o Senhor Jesus, Deus que foi, é e será para sempre. Olhe como João viu este anjo, capítulo 10 de 1 ao 6. Esse anjo desce do céu envolto em nuvem, tem um arco-íris por cima da sua cabeça, tem um rosto como o sol e pernas como coluna de fogo. Este anjo tem na mão um livrinho, tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Este anjo tem voz como de leão, ao falar ouve-se 7 trovões. Este anjo posiciona-se como um conquistador universal. É mais um interlúdio, está para acontecer alguma coisa. O que é que vai acontecer? Antes foi para lançar as orações dos santos. Agora aparece este anjo. Ele traz um livro e diz para João: coma o livro. O livro é amargo quando se come, mas é doce logo em seguida. Este livro representa a palavra de Deus. Pregue a palavra, igreja, está chegando a hora. Pregue, anuncie. Não deixe passar a oportunidade. Por quê? Capítulo 10 ainda está para acontecer o grande mistério. Qual é o mistério? O último dos mistérios para acontecer. A Bíblia vai nos falar de pelo menos 6 grandes mistérios. O primeiro mistério lá em Mateus 13, mistério do reino. Pregação do reino, que reino é esse? Depois o mistério de Israel, que ainda é um zambuzeiro, mas se arrependerá. O mistério da vontade de Deus, o mistério de Cristo, o mistério do Evangelho. E o 6º mistério, o mistério da ressurreição. Meus amados irmãos, há uma diferença entre ressurreição e glorificação. Ressurreição é para todo ser humano que um dia nasceu ou vier a nascer nesta terra. Todos que nascerem vão morrer e um dia vão ressuscitar. Qual é o diferencial do cristão? O diferencial do cristão é que além da ressurreição nós teremos e seremos glorificados. O que quer dizer isso, irmã Sandra? Ou seja, você vai ressuscitar, vai existir eternamente, mas para a vida eterna ou para a morte eterna? Porque os que ressuscitarem para a vida eterna terão seus corpos glorificados. Estarão no céu e as lembranças que trazem tristezas não estarão mais com eles. Diferente dos ímpios que serão atormentados dia e noite, tentando se arrepender, quando será tarde demais. Então aparece esse anjo para dizer: aguenta um pouco, que antes da 7ª trombeta eu quero te falar de um mistério. Qual é o mistério? O mistério é que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão.
Todos aqueles que estiverem vivos quando Jesus vier no arrebatamento serão arrebatados. Terão seus corpos transformados, e isto é a 7ª trombeta. Isto é a 7ª trombeta. Veja aí, capítulo 11, verso 15. Capítulo 11, verso 15 é a 7ª trombeta. O que é que acontece na 7ª trombeta? Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus para sempre. O que é que acontece? E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino de Deus passou a ser nosso Senhor, passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados nos seus tronos diante de Deus prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, o tempo de destruíres os que destruíram a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto, e houve relâmpagos e vozes, e terremoto e grande saraivada. Quem gosta de glória, quem gosta de alegria, quem gosta de ver Deus na sua gloriosa totalidade, finalmente chegará o dia. Haverá o dia que aqueles que morreram em Cristo e que esperam, chegará o dia de dizerem: valeu a pena. Chegará o dia, meu irmão, de você que muitas vezes sofre, que passa vergonha, de você poder dizer: sim, Senhor, valeu a pena. Vejam só que as coisas foram acontecendo na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª trombeta. O problema, irmãos, é que daí para frente, quando a igreja for tirada, agora sim é que virá a grande tormenta. Agora sim virá as taças da ira de Deus. Agora virão as 7 condenações. Ou seja, Deus tem permitido que a igreja acompanhe, porque quando tem pandemia na terra, a igreja também sofre. Quando tem carestia na economia, quando tem aí, as dificuldades, a igreja também sofre. Quando Deus vê que está além da conta, o Senhor tirará o seu povo. O fato, irmãos, é que nós, povo de Deus, não podemos ser achados da mesma forma, ou seja, indolentes. A Bíblia diz: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Que Deus nos levante, que Deus nos dê compromisso, que Deus nos dê disposição para pagar o preço da vida de santidade, pagar o preço do bom testemunho, pagar o preço de demonstrar o amor, pagar o preço, porque quando chegar o dia, então poderemos com o Senhor participar da grande e gloriosa festa.